Eu convidaria, então, o Eduardo Ribeiro, que é do Instituto de Ciências Sociais, aqui da UERJ. Pela temática que ele vai abordar aqui, eu vou pedir licença para ler rapidamente aqui um mini currículo, porque o tema que ele vai apresentar é Violência Armada e Educação no Rio de Janeiro, impactos educacionais das unidades de polícia pacificadora. O Eduardo é sociólogo, mestre em estudos populacionais e pesquisas sociais pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas, ENSE, com ênfase em estatística social e análise espacial. Doutor em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no qual desenvolveu estudos sobre os impactos educacionais das unidades de polícia pacificadora, UPP. Atualmente é professor do Instituto de Ciências Sociais da UERJ, pesquisador do Laboratório de Análise da Violência, onde trabalha com análise espacial de ocorrências criminais, avaliação de programas e políticas públicas de segurança e com as relações entre violência e educação. Acho que o tema é extremamente atual e oportuno. Eduardo. Bem, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre a minha tese de doutorado, né, isso foi defendida em 2015, sobre os impactos educacionais das unidades de polícia pacificadora. Né? Como esse é um encontro sobre o uso de SIG, né, basicamente, eu vou mostrar algumas aplicações também. Teve uma aplicação básica na minha tese, mas vou mostrar também outras possíveis aplicações, certo? Bem, o objetivo do estudo, basicamente, como o nome já diz, é avaliar uma intervenção, certo? Essa intervenção é uma política pública de segurança, basicamente, mas ela tem impactos indiretos em uma série de áreas. Nesse caso, eu avaliei o impacto indireto, né, das UPPs sobre uma área muito específica, que é o campo da educação, certo? Basicamente, o que eu analisei foi o impacto das UPPs sobre oportunidades educacionais, sobre escolas, né, basicamente, sobre o cotidiano das escolas, sobre o trabalho dos professores, sobre a vida dos alunos, certo? Tem duas perspectivas aí, uma é de avaliação em si, né, do impacto da violência sobre as escolas, e outra é mais teórica, na sociologia, sobre a relação entre violência armada e educação, certo? O que a gente vai avaliar, basicamente, são as mudanças a partir da instalação das UPPs, mudanças em indicadores educacionais, né? Uma primeira justificativa mas por que é interessante estudar violência armada, essa relação entre violência armada e educação, né? Nós, historicamente, trabalhamos no LAV, no Laboratório de Análise da Violência, com essa perspectiva da análise espacial, porque ela é muito importante para a análise da criminologia, né, dos crimes, basicamente. A gente pode ver nesse mapa a configuração dos crimes, né? Basicamente, para o ano de 2000, uma das primeiras pesquisas que nós fizemos no laboratório, né, e a gente vê uma concentração muito grande de homicídios em algumas áreas da cidade, né? Basicamente, essa faixa vermelha aqui, utilizando uma superfície de densidade, uma banda de 800 metros, né, é aquela área de Costa Barros, Barros Filho, é uma área que está o tempo todo na mídia, como todos nós sabemos, tem muitos confrontos armados, né? Tem uma outra área na Zona Oeste, certo? Que é uma área ali próximo de Campo Grande, Realengo, né, onde tem muitos crimes. Certo? Então, nós utilizamos muito essa ferramenta de SIG, de processamento, análise espacial, para análise criminal, né? Nesse caso, a justificativa cada ponto preto desse é uma escola, né? Então, nós vamos imaginar que nós temos uma série de escolas bem localizadas no centro desses hotspots, desses pontos quentes de criminalidade, né? Então, a pergunta que vem daí será que essa violência no entorno dessas escolas afeta ou não afeta a vida dos alunos e os resultados escolares? Basicamente, eu acho que todo mundo conhece um pouco das UPPs, mas elas começaram em 2008, né, com piloto, e a partir de 2009, uma série de unidades vieram sendo implementadas, certo? É um modelo alternativo, basicamente, à política tradicional de enfrentamento, né? Até 2013, que é o ano onde foi realizado esse estudo, tinham 36 unidades, né? E hoje, como todos nós sabemos,
é um processo que está em crise, né? Mas lá no começo, nós fizemos uma avaliação exploratória desse processo, num livro que se chamou Os Donos do Morro, né? E nós tínhamos visualizado, vislumbrado, que como impacto direto do processo, a redução dos conflitos armados, a interrupção e a redução de um controle territorial extensivo de grupos armados, né? A redução da presença aberta de armas de fogo nos territórios e a redução principalmente da violência policial, né? Obviamente, todos esses impactos diretos têm impactos indiretos sobre as UPPs, sobre a educação e outras áreas sociais, né? Basicamente, esse é um mapa da implementação das UPPs, em amarelo, né? É um mapa que nós utilizamos para outros estudos sobre a seletividade da política, né? A gente pode ver que, embora as taxas de homicídio na Baixada Fluminense, por exemplo, sejam muito altas, existe apenas uma unidade em Duque de Caxias, né? E que as unidades se concentram, basicamente, né, na zona sul da cidade, tá? E, mais esporadicamente, no Complexo do Alemão, depois entrou na Maré, mas numa área muito específica da cidade, perto do que a gente chama, na área de sociologia da violência, de cinturão do Maracanã, né? Porque ficou tudo em cima na zona sul, áreas mais turísticas, e em volta do estádio do Maracanã, né? Então, toda essa fizeram um cinturão de contenção em volta do Maracanã. Nós temos poucas áreas aqui, na Zona Oeste, basicamente Cidade de Deus, Batã e Vila Kennedy, né? Todos esses por motivos extemporâneos e externos à política de segurança. Certo? Basicamente, o que nós temos é a UPP como uma possibilidade privilegiada de analisar a diferença a relação entre violência e educação, né? Ela provoca uma mudança abrupta na realidade local, certo? E, de certa forma, ela interfere nas dinâmicas da violência sem interferir nas dinâmicas da educação, né? Além disso, é um fenômeno bem localizado, com datas bem específicas e territórios bem específicos e delimitados, né? Como a política, a organização dos grupos armados é basicamente marcada pelos territórios, as UPPs também são uma política territorial e isso ajuda um pouco a avaliar esse projeto. Certo? Só para ter uma noção de como esse impacto funciona, né? Um primeiro comentário é que nós temos aqui 10 anos, né, de configuração, e a gente pode perceber que a configuração dos crimes, dos homicídios, por exemplo, é bem parecida, né? Se a gente pegar a série histórica desses mapas, a gente vai ver que em 10 anos muito pouca coisa mudou, e se a gente observar possivelmente esse mapa hoje, né, vai estar muito parecido com essa distribuição. Tem uma diferença de intensidade, mas uma diferença quase irrisória em termos de distribuição da violência, né? Então, de 10 anos para cá, o que mudou basicamente, né, só para mostrar como as UPPs causam, de certa forma, uma mudança abrupta na violência, na distribuição espacial dos crimes, né? Em 2010, nós já tínhamos a UPP de Cidade de Deus, certo? Mas não tínhamos, por exemplo, a UPP da Rocinha. Então, a gente pode verificar que em 2000, por exemplo, a Cidade de Deus é um hotspot, e não é um hotspot em 2010, enquanto a Rocinha era mais tranquila em 2000 do que em 2010. Né? Lembrando que só posteriormente a UPP entra na Rocinha. Tá? Por outro lado, na Zona Sul e no centro, né, a gente nota também o crime já não era muito intenso, mas reduz também a taxa de homicídios nessa região. Então, a gente pode ver que as UPPs, a implementação das UPPs causa um impacto, né, muito importante na distribuição dos homicídios. Com base nisso, a gente tem algumas hipóteses. A primeira de todas é que a redução da violência armada melhora a condição de trabalho e de estudo, né, de trabalho e de estudo nas escolas. Basicamente, a gente espera que isso afete os resultados educacionais, né. O principal mecanismo aí responsável por esse efeito seria a redução dos conflitos armados, né. Basicamente, o que nós observamos? Interrupções nas aulas, né. A gente espera que o tempo de permanência das crianças nas escolas aumente, né. De certa forma, uma diferença na percepção dos professores, na sensação de segurança nos territórios, né. E possíveis mudanças, por exemplo, nas dinâmicas de matrícula, na atratividade das escolas, né. Quando entra o projeto, muitas vezes os pais tendem a achar que aquela escola é mais segura agora, a partir desse momento, e matriculariam mais os filhos, né. Isso é uma possibilidade que nós temos, e como resultado de vários processos, nós temos aumento do rendimento e do desempenho escolar, né.
Basicamente, dados do estudo, a gente observou entre 2007 e 2013, certo? Apenas a rede pública municipal, né? O estudo pegou de 1º a 5º ano, e as escolas são unidade de análise. A gente usa um modelo de séries temporais interrompidas, né? E um modelo de regressão múltipla com desenhos avaliativos de comparação. Por exemplo, esse basicamente é um modelo de séries temporais interrompidas, onde a gente vai analisar uma série de indicadores no tempo, né? E a entrada das UPPs entra como um fenômeno específico, né? Que a gente espera que cause alguma mudança na série. Aqui, por exemplo, a série histórica dos dias perdidos por causa de violência urbana. Então, basicamente, as escolas registram os dias que elas fecham, né? Quando é que elas fecham? Quando tem tiroteio entre traficantes e policiais, ou entre traficantes, ou quando, por exemplo, o tráfico manda fechar, certo? Esse é um dado, vamos notar, né, que com a entrada das UPPs, isso vai se distanciando. Então, essa linha azul são as escolas em área de PP, a linha vermelha são as outras escolas, né? Os pontos pretos são a entrada das UPPs e o ponto azul é basicamente a entrada no alemão, né? A gente pode ver que com a entrada de diversas UPPs, essas séries históricas vão se distanciando de alguma forma, né? Basicamente, para fazer essa avaliação, e aí entra um pouco também da análise espacial, nós tivemos que definir alguns grupos de controle, né? Basicamente, nós definimos alguns grupos de controle, como as UPPs são basicamente territoriais, nós conseguimos, fizemos um mapeamento, né, desses casos, da circunscrição de cada uma das UPPs, certo? Fizemos um levantamento também das escolas e começamos a pensar em termos de como definir que escolas estariam mais ou menos influenciadas pelas UPPs, certo? Acabamos com uma série de testes definindo esse raio de 200 metros de distância da escola. Então, nós temos, por outro lado, identificamos as escolas em área de PP, né, que estivessem dentro de uma favela com o PP, né, ou no raio de 200 metros dessa escola. Por outro lado, nós temos também escolas de favela com características próximas às UPPs, né? Então, nós temos, usamos um raio também, um buffer, para traçar e identificar potenciais escolas que poderiam ser utilizadas para comparação com as UPPs, né? Por outro lado, usamos uma medida de pareamento estatístico. Então, basicamente, a gente procura aí escolas estatisticamente próximas às UPPs, né? Utilizamos também as escolas do amanhã como grupo de controle, que são um programa educacional que procura impactar o mesmo público-alvo das escolas com PP, né? E também utilizamos um modelo estatístico com todas as escolas e um modelo apenas com as escolas para ter alguma referência, né? Então, foram ajustados basicamente o modelo de regressão para cada indicador educacional, para 1º e 5º ano, para 6 desenhos avaliativos. Tá? Então, basicamente, foi isso que nós fizemos. A gente identifica com um shape de favelas, né, e um shape de escolas. Basicamente, traçamos um buffer e identificamos quais são as escolas que podem ser compostas, que podem aparecer no nosso grupo de controle, certo? Basicamente, quando a escola aparece numa área de UPP, ela é o grupo de intervenção, o grupo experimental. Quando ela aparece numa área de buffer, mas não é um território que recebeu o UPP, ela aparece no nosso grupo de controle. Por outro lado, nós podemos ter também pareamentos. Por exemplo, essas escolas em amarelo são duplas, então essa escola em área de PP tem uma outra escola que é pareada, né, que tem características parecidas, além de estar dentro do raio do buffer de entorno de favela. Tá? Nós olhamos uma série de indicadores, o número médio de dias perdidos de aula, olhamos mensalmente, o número médio de alunos matriculados, né, que a gente espera que aumente, medidas de composição do perfil socioeconômico das escolas, por exemplo, alunos com NIS, que é um número de identificação social, certo? É uma proxy, vamos dizer assim, da condição socioeconômica, né? A escolaridade dos pais, o percentual de alunos negros, isso aí basicamente são indicadores que nós esperamos que não mudem, né? Porque nós não queremos, por exemplo, que a introdução das PPs cause alguma mudança na distribuição espacial, né? Na desigualdade, na segregação entre as escolas, por exemplo, né? Nós temos frequência média anual, taxas de rendimento, abandono e aprovação, a distorção, o estado de série, idade de série, e o desempenho na prova Brasil e no IDEB, né? O IDEB é um indicador de desenvolvimento da educação básica que pega basicamente um índice de rendimento,
né, a aprovação e a nota na Prova Brasil. Olhamos como variáveis de controle, efeitos temporais, né, como tendência, séries quadráticas, a identificação da escola. Então, basicamente, a gente modela estatisticamente a mesma escola em vários pontos no tempo, né, um tamanho da escola, né, a composição demográfica e uma variável identificando as escolas que, além de PP, também são escolas do amanhã. Né. O resultado final é um modelo como esse. Esse aqui é um resultado, por exemplo, para os dias perdidos de aula. Né? Basicamente, nós temos vários tipos de grupos de controle. E, basicamente, o que nós vemos é que as escolas em áreas de UPP, elas perdem menos dias de aula, certo? Em média, 2 dias de aula. Elas têm 2 dias de aula a mais do que escolas em territórios conflagrados, né, com as mesmas características. O que nós temos no final é um modelo como esse, né, onde nós temos várias medidas de efeito, por exemplo, 3 medidas de abandono, de frequência escolar, medidas de aprovação e de distorção, certo? Uma série de efeitos para o primeiro e para o quinto ano, mas eu não vou torturá-los com esses números todos e vou passar para o resumo final. Né? Basicamente, esse é o resumo dos resultados. Né? Nós não temos nenhum efeito das UPPs, por exemplo, com as matrículas, certo? E com as medidas de composição, são poucos efeitos também. Nós temos, basicamente, um efeito positivo pequeno, né, para a composição socioeconômica, que pode indicar aí algum tipo de mudança territorial, né, da composição socioeconômica dos alunos. E temos, basicamente, os efeitos mais fortes das UPPs foram sobre a distorção. Né, a distorção idade série reduz nessas escolas que receberam o projeto, nas escolas localizadas nos territórios que receberam o PP, e o abandono também reduz. Então, a gente tem uma redução do abandono, a frequência aumenta um pouco no primeiro ano, né? A distorção idade série cai, certo? E, por outro lado, nós não temos nenhum efeito no rendimento dos alunos, no desempenho dos alunos. Né? A gente olha o resultado da Prova Brasil e do IDEB, e vê que as PPs não tiveram basicamente nenhum efeito. Né? O que basicamente pode ser um efeito de temporalidade. Talvez a coorte que mais afetada pelos PPs tenha sido um ponto ainda anterior à prova Brasil e à nota do IDEB. Então a gente tem aí um efeito que talvez seja notado daqui a algum tempo, certo? Então basicamente esses são os efeitos. Um efeito contraditório também é que a taxa de aprovação, cai um pouco no quinto ano. Né? É um outro efeito contrário, que possivelmente pode ser por conta do abandono. Né? A minha hipótese nesse caso é que, como a gente tem uma redução do abandono, alunos que geralmente saíam da escola, eles voltam. Né? E eles não são necessariamente os melhores alunos que voltam, são os alunos que acabam, de repente, reprovados. Né? Então, você tem um retorno dos alunos, mas os alunos são reprovados no processo por uma série de outros eventos dentro da escola que não são necessariamente relacionados com violência urbana. Certo? Esse é o ponto. Eu gostaria também de dizer que esse é um estudo, basicamente, até 2013. Né? Eu estou atualizando agora os dados para 2015, dado essa crise toda que nós estamos vivendo, né? 2015, 2016 e 2017. Provavelmente, né, esse dado dos homicídios e alguns dados espaciais, eles não são tão fáceis de conseguir. A gente tem que produzir o dado muitas vezes, então demora um pouco para terminar o estudo, certo? Mas provavelmente o que a gente espera agora é que num cenário onde a crise de segurança como um todo, e das UPPs em específico, é muito séria, né, a gente espera um arrefecimento desses efeitos que já eram baixos em certa medida. Né? Notem que os efeitos, os impactos são basicamente imediatos. O abandono é um efeito imediato, né? Enquanto a Prova Brasil, o desempenho é um efeito de longo prazo. Então a gente espera que só notar com uma série histórica um pouco maior. Tá? Obrigado.
Oi, boa tarde. Meu nome é Gabriela. Eu queria saber como é que você... A área de atuação da UPP. Você fez um buffer e eu queria saber como você... Na verdade, a gente testou vários buffers, né, e testamos a autocorrelação espacial entre eles com taxa de homicídio, né, porque a nossa hipótese é que esse efeito era um efeito basicamente da violência. Né, então a gente testou com vários tipos de buffers e vimos quão áreas em que a relação e a correlação entre violência pelos homicídios e alguns indicadores educacionais, eles decaíam. Então a gente acabou separando e selecionando com base nessa correlação entre violência e educação dos diferentes buffers. Boa tarde. Meu nome é Ana Paula, eu trabalho no IPP. Eu queria saber se você poderia assim, detalhar melhor a dificuldade que você comentou já no final de adquirir dados, em especial casos assim, de violência. No caso dos dados de violência, a gente consegue os dados no Instituto de Segurança Pública, né, ou conseguimos os dados pelo Ministério da Saúde. Né, então, conseguir o dado já é um pouco difícil, porque precisa de uma série de convênios, né, com o ISP é um pouco mais fácil, com a saúde é um pouco mais difícil, porque o dado, de certa forma, ele é confidencial, então a gente tem que fazer uma série de convênios para conseguir o dado. Né. Depois disso, a gente tem que geocodificar os dados. Né. Nós usamos, inclusive, um dado do IPP antigo, o número de porta, né, e a malha de ruas, né, que já foi, inclusive, segundo conversas com o Zé Augusto e tudo mais, já foi, inclusive, atualizado, se não me engano, nos últimos anos. Né. A gente tem até... O meu sonho de consumo é ter acesso a esses dados, porque eles melhorariam muito a nossa geocodificação dos homicídios, por exemplo. Né. A gente leva em torno de 7 meses para acabar o processo, para geocodificar 1 ano. Né. Porque na primeira experiência demorou mais, demorou 1 ano e meio. Né. Por quê? Porque tem uma correlação aí entre a sua capacidade de identificar o caso, né, e o nível socioeconômico do território. Por exemplo, nível socioeconômico e urbanístico. Né. Algumas favelas, simplesmente, você não tem a malha de rua chegando. Né. Então, você tem o endereço, né, mas não tem a malha de rua. Em 2000, a gente ia para o IBGE, numa sala fechada, né, onde a gente pegava o setor censitário e lia as folhas de coleta. Né. A pessoa que faz o censo, que faz a pesquisa, ela passa nos setores censitários e ela identifica o nome das ruas. Então, mesmo para uma favela onde não tem mapeado a rua, lá tem a listagem do endereço. Então, você consegue identificar de alguma forma, com um dado completo, por exemplo, o nome da pessoa e o nome da pessoa no censo, a gente consegue identificar exatamente qual é a casa. Né? Depois disso, em 2010, eles têm o CNEF, que é o Cadastro Nacional de Endereços Estatísticos. Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos. Né? Então, o FINEP ele já traz essa lista para o setor censitário. Então, facilitou a vida, a gente não precisou ficar numa salinha fechada lá no IBGE procurando casos. Né? Então, por exemplo, quando nós começamos a trabalhar com isso, a nossa principal perspectiva era conseguir estimar a diferença entre homicídios entre favela e asfalto, vamos dizer assim. Né? E a nossa primeira estimativa foi que o asfalto era muito mais perigoso do que favela. Ficamos malucos, porque acabou a pesquisa, não tinha mais o que fazer, e aí descobrimos que nós tínhamos 2 processos aí. Um era esse processo de subnotificação. A gente tinha 20% a 25% de missing, um missing espacial, ou seja, são casos perdidos que tinham a ver com as características desse território. Né? E aí a gente foi para campo, né? E fomos procurar fontes alternativas para identificar o caso. Né? Quando a gente reduziu o missing de 25% para 5%, a gente chegou no dado real, que as favelas têm taxas de homicídio maiores do que as áreas que não são favela. Né? Mesmo assim, o segundo fenômeno é o que a gente chama de porta de favela. Né? Como não tem, muitas vezes, o endereço, e tem processos como vergonha de falar onde mora, ou processos onde não tem endereço formal, e as pessoas dão endereços de uma rua de entrada ou de um número de uma casa específica, a gente tem, muitas vezes, a gente perde esse caso, né, para áreas do asfalto, vamos dizer assim,
porque esse caso está pontuado numa área, embora seja referente a um morador de uma comunidade, uma favela, ele está plotado num ponto fora. Né? Então, a gente conseguiu também, muitas vezes, avaliar esse tipo de coisa e aumentar esse numerador, vamos dizer assim. Mas é um processo muito demorado, por isso que demora tanto tempo para reduzir esse missing espacial e acabar com o erro, porque tem um viés muito grande aí, e é um viés, por exemplo, em Campo Grande, com rua projetada, em várias coisas nesse sentido. Obrigada. Bom, tem uma pergunta aqui de Jimmy Silva. Uma delas é: com que base foi utilizado o buffer de 800 metros? Qual foi a referência para essa distância? E a outra, ele informa aqui que trabalha na Secretaria de Segurança. Queria saber se esse trabalho já trouxe algum tipo de benefício para as pessoas que estão vivendo nessa condição. Bem, nós vimos que nós usamos no mapa 2 buffers, né? Um de 800 metros e um, se não me engano, era de 2 quilômetros. Vamos ver se ele volta. Volta. Basicamente, a escolha de um buffer maior ou menor depende do seu uso. Né? Se você está pensando... eu, particularmente, quando preciso identificar pequenos clusters e áreas mais específicas, eu uso um buffer menor. Nesse caso, né, esse buffer de 800 metros, ele me dá 2 áreas bem específicas da cidade. Aqui tem a maré ainda com um pouco menos de possibilidade. Quando eu penso em padrões, né, maiores, eu amplio um pouco o buffer para mostrar como é que esses padrões funcionam. Então, eu estou usando aqui esse padrão com a banda de 2 km, me permite analisar uma tendência mais geral na cidade. Né? A gente pode ver que mesmo com um padrão maior, tem áreas que se isolam. Né? Então, é mais um indicativo de que aquela área é um ponto importante, um hotspot importante de criminalidade. Né? A gente trabalha muito em conjunto com o ISP, por exemplo, e com ONGs. Então, esse é um dado que circula muito. Por exemplo, na Maré, a gente tinha alguns convênios para mostrar e acompanhar o crescimento dos homicídios e em que áreas aconteciam mais ou menos. Né? Então, a gente tem um trabalho com o governo e com instituições para que esse dado chegue e possa, de certa forma, ser subsidiar decisões e políticas públicas nesse sentido. Então, agradecer ao Eduardo a apresentação.